Salve meus queridos Sara Lovers! Estamos aí para mais um vídeo hoje, galera, para apresentar a Kombi aqui desse casal super simpático, Davi e a Dani, a dupla sertaneja. Estão dando um banho aqui na Lorena de lencinho umedecido, cara, olha isso. Choveu aqui na região e daí pegou bastante sujeirinha das árvores, né? E agora a gente tá dando um mini tratinho nela. Bem tratada essa Lorena. Galera, a gente conheceu o casal aqui no encontro de motorhomes aqui em Soledade, mas eles não são nem do Rio Grande do Sul. De onde que são mesmo? Eu sou de São Paulo, meu marido é carioca e a gente morou um tempo em Curitiba. E Já? foi da onde a Kombi saiu. Moraram dentro dela já? Já. A gente morou 9 meses nela. Isso. Aí, na verdade, assim, a gente ia ficar só 20 dias e ficamos 9 meses em Nossa. Curitiba. Porque ele ia fazer uma cirurgia, né? E aí... Acabou demorando um pouquinho mais do que previsto, né? E ficamos no estacionamento de uma igreja lá. Aham, já O ficaram pessoal nela. recebeu a gente, né? Tinha apoio, tinha energia, tinha água. Né? E foi o que salvou a gente. Sim, 9 meses não é fácil, né? Você arrumar um ponto de apoio que com aceite. certeza. Pessoas do bem, né? Se Com conectaram lá. certeza. Sim, se conectaram. E pessoal, o que eu sei já do casal aqui é que eles já estão morando nela, viajando na estrada assim há um mês e um total de 9 meses com essa história que a Dani acabou de contar, né? E a gente vai mostrar um pouquinho da Kombi deles, que é a Kombi Lorena, onde eles pegaram tudo que estava aqui dentro, olha só, e botaram aqui dentro da Saravan. Olha a coisa arada que tem aqui, ó. Tudo que eles precisam para realmente viver na estrada, né? Nós viemos aqui para curtir o final de semana mesmo, então não precisa trazer muita coisa. Mas a gente quer muito conhecer essa parte de realmente viver na estrada. O que precisa, como está sendo, principalmente num casal assim que está começando, né? Que é legal. Então, o que vocês já têm de experiência assim, nesses 30 dias para nos contar assim, os perrengues, as coisas boas? Olha, já aconteceu tanta coisa em 30 dias que nem a gente acredita. É mesmo. Coisas que se ele estivesse dentro da nossa casa nunca ia ter passado por esse tipo de experiência. E uma coisa que eu falo para vocês é que a estrada te dá tudo o que você precisa. Amigos, vai ter água, energia elétrica, a amizade que você vai poder fazer por aí também, né? Por exemplo, aqui mesmo, a gente não estava previsto passar aqui em Soledade. A gente estava vindo direto para Chuí, que é o extremo sul do Brasil. E no meio do caminho a minha Kombi deu problema na parte do cano de descarga ali e também estava fazendo ruído e eu parei lá em Porto Alegre, né? E em Porto Alegre que eu comecei a conversar com o pessoal dos grupos, dos combeiros, dos viajantes e eles me indicaram um viajante lá de Canoas, que é ao lado de Porto Alegre, né? E ele gentilmente nos cedeu o espaço da residência dele e falou assim, pode usar aqui chuveiro, energia elétrica. Ele falou, só não tenho muito espaço para vocês dormirem, mas eu tenho minha Kombi lá que está montada, se vocês quiserem passar lá o tempo que vocês precisarem para sua Kombi ficar pronta na oficina, pode dormir lá à vontade. Que legal, cara. E são experiências assim, únicas que a gente Sim. nunca tinha experimentado. E Né? bem diferente, né? Porque imagina, a gente dormiu dentro de outra Kombi. Sim. Nossa. Né? E foi muito legal essa experiência. E tem uma outra também, que foi logo quando a gente saiu de Curitiba, né? A gente passou ali em Balneário Camboriú. E a gente viu uma Kombinha amarela andando ali pela... Na estrada, Na na estrada. rodovia, né? E aí eles começaram a brincar com a gente, né? Buzinar, tudo, que nem o combeiro faz, né? Dar tchauzinho, né? E aí à noite, né? Foi. Eles entraram em contato no nosso Instagram e falou assim, lembra com a Kombinha que assinou para vocês hoje na estrada? Eu falei, eu lembro sim. Então, nós estamos indo para Imbituba, Santa Catarina. Aí nós falamos, nós também, estava ali meio perto, né? E daí começou a criar um laço de amizade, uma conexão tão legal. E aí a gente começou a conversar, e aí nós se encontramos na cidade de Imbituba. E daí passamos uns 4 dias lá juntos, ele apresentou os amigos dele. Foi bem legal. Cara, né? que massa. E outra coisa, esse casal, eles são da cidade de Rio Grande, né? E o que acontece? A gente vai estar levando a nossa Kombi para Rio Grande, onde a gente vai estar fazendo uma travessia de 10 dias ali para a Praia do Cassino. E a gente estava procurando alguém que morasse em Rio Grande. Nossa. E quando a gente viu Rio Grande, que eles moravam lá, eu falei, nossa, tá nem
A gente chama isso de sincronicidades, né? Sim. Coisas que às vezes a gente nem entende, mas que acontece porque a gente está realmente atraindo isso, né? Sim, foi. Tanta gente no mundo, no Brasil, foi encontrar lá perto de Florianópolis, Santa Catarina, alguém que mora lá embaixo no Rio Grande do Sul, na cidade, que estava precisando de apoio para deixar a Kombi lá uns dias, e encontramos. Que Foi legal, bem cara. isso. Que massa. Incrível. Ah, vocês conhecemos recente, né? Sim. Mas já sentimos assim que são pessoas do bem, que estão aí para viver uma vida Sim. feliz, né? Sim. E merecem, com certeza. Obrigado. E você também falou de perrengue. A gente passou por quando a gente estava indo para Porto Alegre. Antes de chegar em Porto Alegre, teve aquele ciclone aqui para Santa Catarina. Sim. E aí a gente falou assim, vamos pegar a estrada, né? E a gente foi indo. O nosso carro na estrada começou a balançar. E aquela chuva, e não tinha onde a gente parar ali, não tinha nada. E eu falei, não vamos andando. A gente conseguiu parar em Sombrio. Estacionamos o carro lá, a gente teve que ficar 2 dias lá, só chuva. Vocês estavam na 101 ali. Isso. A 101 pega muito vento, principalmente naquela altura ali que vocês estavam, né? Sim, nossa, é muito E aí vento. juntou isso com o ciclone que estava passando, com chuvas, e foi bem difícil, né? Nossa, foi o momento mais difícil. Um medo, desses assim, 30 passando. dias. Passamos muito medo, né? Passavam os caminhões ao lado da nossa Kombi e jogava água na nossa frente, que não enxergava nada na estrada, sabe? Parecia que pegava E tudo neblina, e foi bem difícil. É, a melhor coisa é parar nesse momento mesmo. Sim, Né? aí foi o que a gente fez, né? A gente achou lá um lugar assim, um shopping. Shopping do japonês. Aí a gente falou, não, Sim, japonês. vamos parar aqui, porque não dá pra andar mais. Aham. E deu tudo certo, né? Ficamos lá esperando passar um pouquinho a chuva, aí depois seguimos viagem. 30 dias, né, cara? E quanta coisa que acontece, né? Nossa, muita coisa. Posto de gasolina, a gente foi bem recebido, assim, sabe? A gente montando o carro e aí a pessoa falou, vocês estão precisando de luz aí, eletricidade? O gerente chegava na gente, geralmente a gente costuma ir até eles, né? Mas eles não, você precisa de energia, alguma coisa? Eu falei, obrigado, que legal, né? cara. Precisa de energia sim. Então a gente já tem muita história. Muita história. E tudo isso a gente vai documentar através do nosso YouTube. Nosso dia a dia, nossos perrengues, né? Mostrar um pouco das culturas que tem pelo Brasil, a gastronomia, as histórias, né? Que legal. As conexões que nós estamos fazendo por aí também na estrada, as pessoas, né? Tudo isso vai estar no nosso YouTube, do Viagem Conectada. Viagem Conectada. Isso. Show. Se inscrevam lá, galera, que hoje o que a gente mais quer, assim, ver pessoas corajosas, né? Que realmente vão e estão na estrada, já estão aí. E a ideia é de quanto tempo ficar na estrada? Então, em falar em corajosos, nosso projeto é único em duas coisas. Ele tem uma proposta de visitar os extremos do Brasil, né? Vamos começar através do Chuí, depois a gente vai subir o Brasil e fazer o leste, oeste e o norte do Brasil, né? E, então isso é uma coisa bem diferenciada na relação dos vídeos, né? Não tem muita gente que foi nesses extremos. E também a gente pretende visitar os parques nacionais do Brasil, né? Que legal. Alguns a gente vai conseguir entrar e visitar e alguns a gente vai mencionar, parar em frente, contar a história dele, a sua conservação, o que tem lá de fauna, de histórias também, né? E daí vamos contar tudo como se fosse um documentário aí no YouTube para vocês. Que legal, cara. Vou acompanhar também. E temos novidades também da nossa combinha Lorena, né? Exatamente. Vamos mostrar ela? Vamos. Ah, tu falou que eu sei em 2 aspectos, né? Um é dos territórios que vocês vão ir. Os extremos do Brasil, dos que é o extremos. nosso projeto, e também os parques nacionais do Ah, Brasil. dos parques. Sim. Show. E sobre a Lorena, ela é uma Kombi diferenciada, ela é uma Kombi que fala. Oh. Nas nossas redes sociais, ela brinca, interage no vídeo, fala sobre os lugares, ela é bem legal. Limpam ela com lenço umedecido para crianças. Nosso bebezão, É né? o nosso bebê, gente. Ela sempre cuidado com lencinho. Vamos ver então. Vamos lá. Começando, qual é o ano da Lorena? Ele é ano 92. 92. Vocês fizeram uma reforma assim mecânica e tal? Fizemos, quando a gente adquiriu ela era toda branquinha, né? Tinha umas massinhas nela assim. E ela estava parada já tinha uns 2 anos mais ou menos. E aí a gente fez uma reforma na parte da lataria, da pintura e na parte mecânica também. E aí a história dos perrengues. Fiz tudo isso e aí no dia que eu ia sair, demorou uns 40 dias para ficar pronto tudo isso, né? E no dia que eu ia sair, o motor virou a bronzina do mancal, tive que fazer a retífica nele. E daí deu mais um mês. Mas que bom que foi antes de sair, né? Porque Antes na da estrada seria pior. Com certeza. E depois disso, daí agora é só alegria, né? Que Tem massa. uns perrengues de vez em quando, mas tá tudo bem a parte da mecânica hoje em dia. Que bom. Então, vamos ver a Lorena por dentro. Aqui, ó.
Cara, dentro tem as mini Lorena. que espaçosa, cara. É. Ficou bem espaçoso esse projeto. Esse projeto, quando a gente comprou a Lorena, ela já estava pronta assim, sabe? Já tinha a parte da mobília? Tudo. Eu comprei ela praticamente montada, prontinha, só não tinha esse móvel aqui. Que aí eu só montei devido à necessidade do dia a dia, ter um fogão para fora, para guardar o botijão de gás, os talheres, né? E o antigo dono dela também era um youtuber. Tinha um canal, a Lorena também. É, mas não era Lorena. Era Lorena também. mesmo. É. O nome dela foi porque por coincidência, ele também era carioca, né? O antigo dono. E ele comprou, levou para o Rio de Janeiro, usou. E daí, quando foi montar a parte da casa, ele levou lá para Blumenau, Santa Catarina, né? E aí fez essa montagem. Mas só que a montagem da Lorena era feita para passeios curtos, finais de semana, né? Campings, assim, quando tem toda a estrutura. E daí ele montou uma montagem mais simples, né? E a gente está tendo que se adaptar, porque a gente mora hoje nela e daí tudo que a gente precisa tá nela. Aí tive que construir esse aqui vocês fizeram. É. Podem mostrar ele para nós? Claro. Aqui temos uma mesa. Quando quiser deixar as panelas descansando, né, para cortar alguma coisa. Aqui também Que legal esse sisteminha da mesa, tipo um clique ali. Isso. Ela aguenta bastante peso. Tem as argolinhas para pendurar coisinhas, garfos, sacos plásticos, né, sacolas. Que legal. E daí aí tem a parte aqui do... achei um celular. Vai daqui. Aqui é o nosso fogão. E daí ele coloca assim, né? Ao contrário. E aqui coloca aqueles Gásinhos, gásinhos. spray, né? E dura? Eu nunca usei. Ele dura 3 horas se você colocar no fogo mais alto, né? Mas geralmente a gente cozinha no médio para baixo, daí dura mais de 3 horas. Dura bem mais. E isso aqui a gente só usa na emergência, esse gás. A gente usa o botijão de gás no Dá para conectar. Isso, aí dá Sim, pra conectar. ele usa as duas funções. Vocês cozinham bastante dentro dela? Olha, eu vou até te falar, desse mês a gente não tá cozinhando muito não. Sim, bem pouco. As pessoas se aproximam da gente, convidam, vamos almoçar lá em casa, vamos jantar. Que legal. Os pontos de apoio também, né? A gente vai cozinhar. Não, vem comer aqui. Aqui mesmo, né? Toda hora, vamos aqui comer um churrasco, vamos comer uma feijoada. Sim. Aí pra fechar, ó, você tem que fazer. Ó, aqui a gente guarda os talheres e algumas coisinhas. Tem um mixerzinho, ó. E isso aqui é um forninho? É um forninho elétrico, né? Veio junto com a Kombi. Ó. E olha que mimo aqui, ó. Parece de boneca mesmo, ó. Olha isso, as forminhas. Tudo pequenininha. Que legal. Já fez comida aí. Já fizeram? Lasanha, Olha que legal. Ó. Inclusive, eu já improvisei esse forninho aqui para fazer estrogonofe. Nossa. Eu estava sem gás. Eu falei, e agora? Onde eu vou cozinhar? Aí eu fiz o estrogonofe aqui dentro. Cara, deu certo. Que legal. Tem até lá no canal também. A gente vai postar esse vídeo lá, como que eu fiz o estrogonofe. Então isso aqui é ótimo. Isso aqui para emergência, acabou o teu gás, ó. Que show. Forninho. Tá, e eu vi que vocês não têm placa solar, né? Vocês têm bateria? Tem, no caso, como funciona a eletricidade? Então, hoje a gente precisa praticamente de energia externa, né? A gente conecta aqui atrás, ó. A gente conecta nesse cabo aqui e nesse cabo ele vai jogar energia para as tomadas lá de dentro da Kombi, né? Se quiser ver também um pouco do motor, da retífica. Pô, tá bem bonito, hein? Tá. E tem a bolinha também extintora, ela é bem interessante. Se pegar fogo nessas extremidades, daqui ou aqui, ela estoura e daí ela tira o oxigênio do fogo, daí ele apaga, né? Que legal. E também tem o gás químico também que ajuda a apagar caso o oxigênio não seja suficiente. E ela só estoura se pegar fogo. O calor do motor não faz diferença nenhuma para ele, é só o fogo mesmo. E além da energia externa, a gente tem uma bateria. Tem uma bateria de caminhão que a gente usa quando está rodando, né? E daí ela alimenta nossas luzes, o climatizador. Mas assim, tem que estar rodando. Se eu ficar uma semana no lugar, ela descarrega. Tá. Essa parte elétrica e hidráulica está aqui próxima. A gente tira o modo sofá. A nossa parte elétrica é assim. Tá vendo o disjuntor?
ele une a bateria da Kombi a esta bateria aqui. Quando eu estou na estrada, a bateria, enquanto eu estiver rodando, vai alimentando aqui. E aqui sai 12 volts. Esse 12 volts vai para o climatizador e as luzezinhas. Para eu poder usar as tomadas na estrada, eu tenho que ligar aquele inversor. Né? E aí eu posso carregar o celular, notebooks, equipamentos eletrônicos, né? Mas assim, como eu falei, essa montagem é uma montagem bem simples, sabe? Só para camping, que geralmente já tem energia externa. Eu tô vendo mais para frente de colocar placas solares, porque vai ser uma boa mão para vocês, né? Porque a gente, desse modo, fica muito dependente de energia externa, Sim. até mesmo pro frigobar. Eu quase não uso frigobar. Nossa alimentação hoje é mais embutidos, coisas que não precisam de geladeira, né? E vocês têm um climatizador Temos também. que O climatizador funciona... ele toca bem, que ele gasta pouquinho. Mas o frigobar eu não consigo tocar ele durante um dia se for ligar no inversor, sabe? Sim. E aí, ó, tem um mosquiteiro, quando tá muito calor e o lugar é um pouco seguro, a gente abre a tampa traseira da Kombi, levanta e arma lá no espaço Deixa de abertinho. velcro. E como é que tá sendo assim para dormir? Agora vocês pegaram inverno, né? Sim. Ó, eu adquiri a Kombi lá em Curitiba. E já tem mais de um ano, né? Que a gente tá praticamente dormindo dentro dela. Eu não senti necessidade nenhum dia de ligar o climatizador. Só um dia que a gente estava no interior do Paraná, que tá fazendo bastante calor, a gente ligou um ventiladorzinho. Que aí pegou emprestado, né? Sim. E aqui é a nossa parte hidráulica. Deixa eu pegar para vocês aqui. Ó. Aquele... Acho que era o porta-pote, é um... Não, esse galão preto é a água que leva no climatizador. Ele refrigera e solta um pouquinho de aguinha, né? Esse galão grande, ele é de 20 litros. Ele alimenta a parte da piazinha e também o chuveiro que tem lá atrás, que eu vou mostrar para você. Chuveiro. Isso. E o outro porte menor, ele é de 15 litros. Tudo que a gente usa, lava a mão, lava a louça, lava a boca, ele vai pelo cano e vai pro galãozinho menor. E ali, esses dois, é a nossa parte de guardar mantimentos e panelas. Ó, ele vai daqui até aqui. Os armários bem grandes, né? Sim. Pode abrir daqui para lá ou inverso. Sim. A parte de baixo, a gente coloca o mantimento até lá embaixo. E a parte de cima, panelas e alguns mantimentos como pão e biscoitos, né? Que não precisa, que é melhor não ficar tão perto do chão, digamos. E a nossa alimentação, por enquanto, ó, atuns enlatados, feijão já praticamente pronto, só aquecer tá pronto. Bah, vocês são guerreiros, hein? Sim. Sem geladeira, Leite em pó, porque não dá muda pra bastante, ter né? leite guardado, né? Sim. E Mas tudo se dá um jeito. dá para se virar por enquanto, mas a placa solar e bagageiro e tudo vai ajudar mais ainda, né? Até mesmo se tiver algum empresário aí que assistindo a gente quiser ajudar, vai estar participando de um projeto praticamente único no Brasil. Tem Kombi que fala. Que massa. Espero que venha através desse vídeo. E se não vier através desse vídeo, que venha, né? Sim. Aí ali também a gente tem os nossos filtros ali dentro, essas garrafinhas com água. Por enquanto a gente ainda não tem aquele sistema, né, de caixa d'água. Aí a gente está usando aqueles ali. Isso, 2 galões. Deve vocês bebem água dali mesmo. Dali tem umas garrafinhas nossas de acampamento. Que legal aquele sisteminha prático, assim, menorzinho, né? Sim. Com torneirinha. Nosso material, né, de trabalho. Notebook, né? Quer divulgar aí o trabalho, já que se a viagem conectada estiver passando pela cidade, já pode contratar o serviço, né? Sim, a gente trabalha com filmagens, né, edição, fotografia. Filmagens aéreas, aquáticas também. A gente tem um domo que a gente pode estar embaixo d'água e filmar lá também, com a GoPro. A gente tem também a impressão de fotografia. Eu posso participar de algum evento, tiro fotos e vendo as fotografias impressas também, né? E também trabalhamos com a massagem, que daí é ela que faz. Temos uma cadeira. Uma cadeira, aquelas cadeiras quick de massagem. E também trabalho com auriculoterapia. Aquelas sementinhas. Que tu cola na orelha. Isso, também trabalho. E nós dois somos guias de turismo também. Nossa. Sim. Então a gente pode montar excursões, passeios também, né? Enquanto estiver viajando, né? E também a gente trabalha com administração também de redes sociais, né?
dão tipo dicas, tipo um coach, né? Uhum. E outro trabalho também que a gente começou a fazer, inclusive lá em Curitiba, de pet sitters. Sim. De cuidar de cachorrinhos, de gatinho. gatinhos. A gente Às vezes até a mostra pessoa um vai pouquinho. viajar, né? Não tem muito tempo. Não querem levar uma ali? Ó, pode levar. Vou levar. É, se a Luli... E também na estrada a gente pega o que vai aparecendo também, né? Um garçom, trabalho de temporada de garçom, uma coisa assim. Montador de móvel, ele trabalhou esses dias lá ajudando a O desmontar um rapaz estava fazendo apartamento. uma mudança, e daí a gente desmontou um móveis, eu ajudei lá também, né? Sim, O que vai aparecendo, você vai com pegando, certeza. né? Aí aqui ó, tem uma coisa bem legal. Que até uma dica legal. Não sei se você consegue Deixa eu mostrar ver. aqui, ó. Se o tipo de banco de vocês Ó, fosse isso aqui colocar assim, são com a bolinha na 2 cabeça, bolsões que você pode guardar tudo que não dá pra guardar no carro. Ah, Então tudo que sobrar, pode jogar aqui dentro. Porque é até mais fácil pra você achar. Aí, ó, Luli! ó, isso é legal, papi. Luli! Ih, eu acho Não, que ela quer tá virar abusada, bombeira, hein, Ó, cara? gente, a gente vai levar, viu? Ó. Tá, beleza, não... Quer virar Tudo bem, bombeira? pode levar. Gostou daqui, Já que ela gostou, ela vai ser feliz, vai. Esse é o braçozão aí. Ó, deixa eu mostrar aqui pra você. Ó. É mais ou menos desse tamanho aqui, tá vendo? Sai daí, guria. Aí são Nossa. 2 bolsões que você pode prender no carro ali. No banco, aham. Isso, aí aqui, ó. Pronto, ó. Aqui tudo que não dá, você Aham. joga ali dentro. Fica organizado, né? Sim, fica bem organizado, ó. Temos essa parte aqui de cima também. Você pode guardar coisinhas menores, né? Aham. Aqui também. Aqui. Temos lá a parte de trás, ó. Que dá pra guardar as roupas de cama, alguns lençóis. E aí a gente Sim. coloca Vamos tudo mostrar. ali. naquele Também a pedaço parte ali. do... Ali de trás. Aqui temos uma pia também, só que essa pia aqui Ah, não dá pra a gente não gostou dela. Então não sei por que a pessoa colocou aqui. Pois é, Em cima da difícil, neve, né? Então ela serve pra colocar coisa. Aham. Ela devia ser aqui, né? É. Olha aqui. Não, tá se achando, né, guria? Céu. Ah, ah, ah. Amor. Vamos com eles agora. Vamos mudar a itinerário. Ai, tá tudo bem. Leva então. Uma companhia pra vocês aí. Oh, amor. Tá louco, cara. Vamos ver então a parte do chuveiro, que eu tô curioso. A gente tem um kitzinho de banho aqui, que a gente deixa aqui já próximo, né? E aí como que a gente faz? Ali na parte do balcão, lá na parte hidráulica, a gente tem uns blackouts que a gente cola aqui no velcro. Aqui tem um velcrozinho. E daí a gente levanta assim. E daí pega o chuveirinho. E daí esse aqui é mais pra emergência mesmo, sabe? Tô na praia, quero tirar aquelas areinhazinhas. Aham. Tira ou tomar banho mesmo, pode pendurar por aqui, por fora aqui do... E daí fica pingando, né? Uhum. E é mais pra emergência mesmo. Vocês não tem... Ah, vocês têm a capinha pra, tipo, tomar um Tem. banho mesmo, se Se quiser. quiser tomar banho, a gente bota o blackout aqui e vira um box. E a gente ainda tem o transparente aqui também. A gente botou um aqui por dentro também, pra não molhar lá dentro, né? Sim. E já tomou um banho algumas vezes já de completo, né? Aqui a nossa mesa. Ela tem um pezinho aqui. Aqui embaixo ela tem Ah, ali. um Uma ferrinho. calhazinha. Aí coloca nessa Aí calha. aqui só você montar ela. Ah, que Dá pra legal. comer, geralmente ela senta ali e eu sento aqui, a gente come um de frente pro Aham. outro, né? E aí, Pra ó, trabalhar também dá pra trabalhar ali. Bota o notebook É. ali. Ou então, se tiver pequeno, a gente senta pra cá, daí E puxa ainda aqui, tem vira uma mesa também pra Ah. trabalhar, ou aqui pra... dá pra mesa colocar extra, né? panela também. Né? Aham. Então você come aqui. Que legal. Daí vai Então é se bem- virando aos pouquinhos, né? Muito interessante. Prática. E estamos gostando aí Da aventura. da aventura, né? E a gente vai vendo o que a gente vai precisando e o que a gente não precisa também. E outra coisa também bem legal é isso aqui, ó. Um mosquiteiro. Aham. Esse aqui, como essas janelinhas elas abrem, a gente deixa sempre aberta, né? Pra ventilar. Então isso aqui pra evitar de entrar mosquito. Aí Ah, a gente é bom. deixa ali. Aham. E é uma janelinha que tu abre e não tem como uma pessoa entrar, por exemplo, né? Não, Pode deixar não. sempre aberto. Pode Sempre deixar sempre aberta. Essa janelinha é do ano da Kombi mesmo. Isso, É, do 92, é do ano da né? Kombi. Uhum. Aí deixa assim, ó, entra o ventinho. O único problema é quando chove, né? Aí o que a gente faz? A gente amarra um... Nossa gambiarra. Ele tem aqueles plásticos de guardar coisa aí na geladeira, sabe? Que ele gruda.
Aham. Aqui, ó. É tipo, Filme. tem. Ah, Vai sim. ter até um Isso rolo filme. aqui. Daí tipo, Pra isso bota mesmo. aqui, cola um adesivozinho e faz tipo uma calhazinha que vai até aqui Sim. mais ou menos. E daí deixa aberto, porque entra vento por aqui e não chove, porque o plástico tá protegendo. Escorre. Né? Não, Bota são dos dois uns, lados. são uns pardal mesmo, né? É, Sim, nossa sim. gambiarra aí. Cabine aqui que faltou, né? É, a nossa cabine é uma cabine bem simples, né? E daí é mais ou menos assim, ó. Uns banquinhos, parece ser da linha Chevrolet, hein? Do Astra, do Vectra, algum desse Vou pegar a tipo. colinha aqui que eu sabia, eu acabei esquecendo. Quando você olha aí, já passa. Aí aqui Aham. colocamos aqueles 2 ventiladorzinhos, né? Funciona bem? Sim, é 12 volts. Dá uma pra você refrescada. Centralizar na Carregador a gente também não tinha, a gente mandou colocar um carregadorzinho de celular. Aí essa aqui é a nossa alavanca lei de estilo, muito boa. Ela é uma alavanca de engate rápido, porque muitas Kombi têm esse problema de passar as marchas, né? E essa alavanca foi um dos melhores investimentos que eles fez, né? Conforto no dirigir, né? Sim. E esse banco aqui, ele é um banco de um Vectra, é um dos modelos mais antigos, né? Uhum. E ele fica numa altura super confortável, assim, para dirigir horas assim também. Sim, é uma linha do, vamos dizer, o Vectra é uma linha top da Chevrolet, né? Então os bancos são muito mais ergonômicos, né? Muito Sim. macio. E aqui no meio tem um baúzinho. Se quiser entrar, Ah, ou entrar por aqui, não sei. aqui eu consigo ver. Ou filmar assim, se estiver chovendo, a gente consegue A gente entrar na coloca aqui o cabine baú. e na casa, assim. Aham, porque tem uma passagenzinha. É, aqui a gente tem a nossa passagem, ó. Dá pra passar por aqui, tranquilo. Aí temos um varal também, que é aqueles varal que monta no Que a chão. gente viu lá na Saravan, que foi Isso, pra lá. Tá tudo lá. Tudo lá, que a gente mostrou ali no início do vídeo, galera. Tá É. tudo eles carregam aqui dentro, né? É, então, aí a gente monta aqui. Temos esse varal aqui que a gente usa como varal, que é onde tá a cortina. Ali, ó. Ali a onde gente fecha as pendura cortinas, também. Ah, sim. pendura as toalhas. Futuramente a gente vai botar umas cordas retráteis que vai vir de lá, Um elástico, né? É. Isso. Uhum. Que aí a gente consegue com deixar. os dois aí dentro e daí vai Se vira. aquecendo, né? É, Sim. Que massa, gente. essa aí é a nossa casinha. Sobre rodas. Gostamos muito de conhecer vocês. E acredito que a galera que segue aí, os nossos Sara Lovers, vão gostar também. Porque tem tudo a ver com o que a gente busca no canal, né? Que também são conexões. A gente compartilha dos mesmos sonhos. Ah, Sara Lovers, estamos convidando vocês a conhecer a Lorena nos nossos vídeos lá no Viagem Conectada. sim. Vai ser um prazer recebê-los.